Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, respondendo a uma pergunta do João Pedro, que leu, assim como eu, um post que o Richard Branson, o fundador da Virgin, né, aquela empresa aérea inglesa, em que ele postou uma foto dele ao lado de um colaborador que ele pegou, né, dormindo no trabalho. E aí houve uma série de debates lá no LinkedIn e o João Pedro me perguntou: Domi, isso é recorrente nas nossas empresas, de os nossos colaboradores cometerem erros. Não esse tipo, mas outros também. Como lidar com isso, né, de uma forma positiva? Então, João Pedro, e você que está me assistindo, o grande desafio nosso como líderes de lidar com o erro é que nós somos adestrados para corrigir o erro simplesmente da seguinte forma. Você deve lembrar dessa expressão: se errar, vai apanhar. Não é assim? Não é assim que a gente ouvia quando era pequeno? Se errar, vai apanhar. Se tropeçar e cair, vai apanhar também. Ou seja, nós somos educados, adestrados desde a infância a evitar o erro. A evitar o erro, e se errasse ia ter castigo. E como o ser humano detesta castigo, o que ele faz? Ele evita o erro. Naquela época, quando a gente era pequeno, o que a gente fazia? Ou evitava o erro não fazendo nada, ficando paralisado, ou ainda errava e escondia o erro, para não apanhar. Não é assim? E aí a gente cresce e acaba repetindo os nossos pais. Mais de 90% das vezes a gente acaba trazendo com a gente as crenças positivas e essas negativas que a gente herdou deles. E aí nós se transformamos em líderes e aí estamos sempre buscando o quê? Erros para apontá-los e acusá-los, não é? E para punir. Então, o grande desafio nosso como líder é inverter esse processo, é compreender que isso não nos pertence. Isso é uma forma de educação, uma forma de liderança dos nossos pais. Em uma época que a gente via claramente que o nosso pai estava errado, mas não podia se dizer, porque eles não assumiam jamais um erro. E líder que é líder reconhece seus erros, porque líder é o que mais faz. Então, quem mais faz é o que mais erra. Então, dito isso, é importante que você compreenda, primeiro, que o líder tem que mostrar essa vulnerabilidade. Na medida em que você demonstra que você também erra, o que acontece? Você dá abertura para o teu liderado correr um pouco mais de risco e até errar. Quando a gente fala isso, estou falando aqui para liderados, né? Mas estou falando para filhos também. Da mesma forma, a tendência nossa é repetir nossos pais, de evitar que nossos filhos errem, se eles errar vão apanhar, ou não vão receber a mesada, ou desligar o celular, ou vou tomar o tablet. Ou seja, lá já, muitos anos atrás, se descobriu que o ser humano detesta a dor. Então a gente não quer que eles tenham a dor, né? De tirar o tablet fora, o celular. Então a gente ameaça isso e com isso a gente mantém eles sem errar. Mas na medida que a gente mantém eles sem errar, a gente mantém eles o quê? Ou escondendo o erro, ou não agindo, simplesmente ficando parado com medo de errar. E o que nós precisamos dos nossos liderados é que eles ajam, é que eles tomem a dianteira, é que eles vão à frente. E para isso, obviamente, você sabe que eles têm que errar. Então, o primeiro passo seu como líder é aceitar o erro como um aprendizado. E isso requer muita proatividade para não voltar à infância sua e sair batendo, certo? E, a partir do erro instaurado, o que fazer? Bem, vou ter que chamar o liderado e vou ter que trabalhar com ele, porque 99% dos erros das nossas empresas não acontecem por um ato voluntário dos nossos liderados. Mais de 70% dos erros são simplesmente questões de comunicação, má orientação, má delegação, má manualização de como ser feito. Porque a gente pensa que como nós sabemos fazer, que o outro sabe fazer tão bem quanto nós. Ou então a gente faz uma delegação extremamente rápida, supondo que o outro entendeu. Então, se você quer ajudar a pessoa a aprimorar, desenvolver-se e permita que ela erre, e chame ela para si e pergunte: por que você fez isso? O que te levou a fazer isso? Que decisão te fez tomar essa decisão? Da onde tu tirou isso aqui? Não, isso foi que eu entendi que você me explicou. E aí você vai ter que reconhecer que quem explicou é que não fez entender. E aí tem uma palavrinha-chave que eu sempre recomendo quando você delega algo, que é ao final da delegação, você fazer uma pergunta. Você entendeu?
E aí você sabe qual é a resposta que vai ter, não é assim? Todo mundo diz assim, sim, todo mundo, ninguém quer passar por burro, então todo mundo diz que entendeu. Então você tem que vir com uma sacada, que eu digo assim, que é o grande gancho desse episódio. Você vai perguntar para essa pessoa, já que você entendeu, eu quero ver se eu me fiz claro. Então repete para mim o que você entendeu, para ver se eu consegui te passar tudo o que eu queria passar. Nesse momento, você vai surpreender a pessoa, não é? Porque primeiro você está dizendo que você quer ver se você passou tudo, não é ver se ela entendeu. Se eu disser ver se você entendeu, eu estou dando a entender que ela é burra, né? Estou querendo passar que ela não me entendeu. Então eu tenho que assumir que eu é que sou o culpado disso. Então me repete o que eu disse para ver se eu me fiz claro. Ou seja, para ver se eu acertei na delegação. E aí sim, a pessoa repetindo, você vai ter a oportunidade de elogiar por ela ter te ouvido, entendido, ou dizer, opa, aqui eu não me fiz claro. Eu vou repetir a delegação de novo para ti, para ficar mais claro ainda e você fazer bem feito. O que vai acontecer com isso? Você perdeu 5 minutinhos para fazer essa pergunta, ter a resposta, dar o feedback. Em compensação, o trabalho vai ser bem feito. Faça isso e deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo. Eu me comprometo a ler todas e, quem sabe, se torne o próximo episódio do Pergunte ao Domi. Aceite o erro como aprendizado e, se errar, não bata, certo? Um forte abraço e te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Domi.